E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre linguística, né, dentro da robótica. E a gente estava falando dessa questão da origem da nossa língua, né, português e outras línguas relacionadas ao latim, com seu ancestral grego e fenício. E aqui, dentro daqui a gente tem ali Older Futhark Runas, né, que são runas. Runas que eram usadas como linguagem, né. E algumas parecem com o fenício, algumas especificamente. É muito pouco, quase nada. Não me atrevo a tentar traduzir qualquer coisa aqui, porque eu, obviamente não tenho nenhum interesse nessa língua. É inútil para mim nesse caso, mas são runas de Elders, né? Então daqui pode ter relacionado aquela. Tô puxando aqui de uma série chamada Merlin, né? Daquela religião antiga, né? Da questão dos. Lá no país de Gales, né? Provavelmente também na Irlanda. Dessa questão de acreditar em deuses nórdicos, algo do tipo. Essas runas são relacionadas a, um, a uma cultura específica, né? E a coisas de magia, uma coisa assim, enfim. Tô citando, né? Runas inglesas também, né? Que são bem parecidas, né? Então essas runas, elas não são ancestral, né? Mas você pode ver que muitas delas têm um relativo com o inglês. Como, por exemplo, tem uma ali que tá falando ali sun, sigil, né? Então tem uma runa ali que parece um N a contar que chama sigil, sun, sol, né? Som de S. Tem ali, por exemplo, você pode chamar ali a penúltima, né? Que parece um tridente estranho, que é orelha, né? Ear que fala, né? Só que significa earth, terra. Enfim, tem uma ali que é sen, que significa tocha, né? Algumas relacionadas a divindades, né? E ali, homem do xadrez ali, tem uma ali que chama Peort, não sei se você tá vendo, e tá escrito xadrez, chessman, enfim. Não, desculpa, não é xadrez, porque ali é um B, né? É que parecia um H. Mas enfim. Tem uma ali que chama ano, no sentido do que significa, né? Mas aqui é um alfabeto, né? Runas, runas inglesas, né? Estão usadas para escrita, né? E aí você pode talvez achar muito comum da série Merlin, né? Então, mais ou menos dessa época, né? Da época de Camelot, da época dessas lendas, né? No século XVI. Na País de Gales, né? Enfim, muito boa essa série. E aqui as línguas afroasiáticas, né? Voltando. Então, que deram origem ali, você pode ver no fim a alfabetos europeus, que é o alfabeto que a gente tem hoje. Mas você pode ver lá no comecinho símbolos, sinais, pictogramas mesopotâmicos, né? Então esse foi o princípio do sistema de escrita, que foi o alfabeto mesopotâmio no sentido de, como por exemplo o texto antigo dessa época, o texto de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, que talvez você conheça, é um conjunto de leis aí da região ali ao longo da África, né? Onde estavam os povos como Babilônia, enfim, aquela região ali próxima ao Oriente Médio, mais ou menos, Egito, enfim, Mesopotâmia, né, nesse sentido. Então, sistema fonético sumério, né? Então, talvez a questão suméria seja a primeira escrita. A primeira coisa que a gente tem escrita são talvez os sumérios, você escreveu em rochas, né? Em linguagem cuneiforme, né? Então ele pegava argila e escrevia, né? E aí vai isso evoluindo, né? As coisas não ficam só pictorescas, né? Depois tem o alfabeto grego, até a gente ver no nosso, né? Que é o nosso alfabeto padrão europeu, europeu ocidental, né? E no leste da Ásia a gente tem o vietnamita, japonês, o chinês posteriormente, né? O zapoteca, aí eu não conheço realmente nada de escrita dos ancestrais da América do Sul, não conheço nada. E do Norte, né, também. Mas América Central, né? Nos astecas ali, não conheço nada da linguagem deles. Mas é legal de a gente entender isso, porque
será que um programa ele pode entender todas essas linguagens? Se eu ensinar, se eu usar um banco de dados bom o suficiente? Será que é possível ensinar um programa a aprender uma linguagem que a gente não sabe como funciona? Então pegar um texto antigo e ele conseguir decifrar que linguagem que é? Então, são perguntas. E agora a gente vai para a prática, né? Como criar linguagem? Como fazer um robô que fala com as pessoas e consegue responder bem? Então, o paper, a gente vai voltar para o paper, né? Eu já falei sobre linguística o suficiente por enquanto, a gente vai voltar mais para frente. Então, ele vai falar aqui que ele vai citar um cara anteriormente, né? E ele vai citar algumas definições dos problemas dentro de criação de linguagem natural, que é um problema de mapeamento, de escolha e de planejamento. Mapeamento, escolha e planejamento. Então tudo aqui vai ser questão de como o sistema ele vai falar. Como? Que tipos de palavras usar em diferentes contextos? Porque o ser humano ele consegue, mas a gente aprende, a gente não nasceu falando. Então é necessário que as pessoas ensinem uma linguagem, senão não... Se alguém nunca me ensinar o que é maçã, eu nunca vou saber o que é. Eu vou ver uma maçã e nunca vou saber o nome. Eu preciso aprender, eu preciso que alguém me ensine. Então, como que o sistema ele pode aprender com o tempo? E a resposta não pode ser só inteligência artificial. Porque os modelos de inteligência artificial, embora sejam bons para questão de entendimento de linguagem, usado na Alexa e tal, de outros sistemas, na questão de gerar linguagem é um pouco mais difícil. Não tem nenhum sistema atualmente que fale bem com o ser humano. Ah, mas tem aquele chatbot. Não, não tem. Não existe atualmente nenhum sistema que fale o suficiente para passar no teste de Turing no nível de eu não saber que é uma pessoa. Um robô que consiga falar com alguém de boa. Tem a Sofia. Tá, eu não esqueci o nome. Eu já esqueci o nome da empresa da Sofia, mas enfim. Tem o Geminoids da Universidade de Osaka no Japão, do Hiroshi Shiguro, mas mesmo assim eles não conseguem falar. Eles conseguem falar coisas pré-prontas, né? Não de forma como o ser humano. E a arquitetura geral, né? Dessa questão que eles mostraram, tem um macro planejamento, que é o planejamento geral, de linguagem, né? Determinação de conteúdo, de estrutura, e ali coisas referentes a expressões, lexicalização, uma palavra difícil, né? Gramaticalização, né? Então a parte sintática, gramatical do que está sendo falado. Que mesmo que você não entende na parte do texto, você entende na prática. Enfim, inflexões, né? Tem algumas línguas que têm inflexões, como o grego clássico, o grego koiné também da Bíblia tem inflexões, né? Que são mais fortes, né? Como dativo, genitivo, acusativo. A maioria das línguas tem também isso daí, mas tem também o reflexivo. Então, tem línguas que talvez você consiga se expressar melhor do que outras nessa questão. Então, não é que você no final é a mesma merda, né? Mas de certa forma tem línguas que você consegue ter algumas coisas que não tem em outras. Então, por exemplo, o português, pelo que eu sei, não tem reflexivo. Não tem. Não tem inflexão. No grego tem inflexão média, inflexão média, pós-média, alguma coisa assim. Enfim, tem umas coisas doidas lá. Enfim, eu não sei outras línguas que possuem isso, mas eu sei que no grego tem. No grego, no clássico, né? Não no atual. Enfim. Mas daqui é um panorama geral do que você precisa para fazer um sistema que consiga falar. Então você vê que é muito mais difícil do que o outro que a gente viu, que é NLU, né? Natural Language Understanding, né? Aquilo é muito mais fácil e já foi resolvido, né? A Alexa entende o que você fala, entre aspas, um pouco, né? No geral, ela consegue ter uma conversa, mas você não consegue conversar com ela, ela não consegue gerar linguagem, né? Enfim, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, no geral, eu dei uma passada bem rápida em linguística, mas no geral, o que você tem que lembrar é que um robô conversar com alguém é muito mais difícil. Conversar, ter uma conversa. Vamos supor que o robô, na prática, né? O uso na prática. Vamos supor que o robô ele tá no aeroporto, ele tem que ajudar os passageiros
as informações, né? Só que não é pré-programado, ele consegue falar. Só que pensa, que tipo de perguntas, assim, se ele conseguisse falar, criar linguagem, que tipo de coisa ele poderia falar? Ele poderia falar uma merda de repente, uma coisa sem sentido, enfim, não é uma coisa simples. Porque você não pode, o robô não vai poder falar besteira, de repente falar, tratar mal, de repente um cliente, porque uma pessoa é independente, né? Ela escolhe as palavras, mas o robô não. Então tem que ter um controle. Só que esse controle ele não vai conseguir deixar o sistema livre o suficiente para conseguir a liberdade de aprendizado, né? O aprendizado ele tem muita essa questão da liberdade, né? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, né? De falar o que eu quero, enfim. E um robô nunca vai ter isso. Então eu acho que esse é um problema no aprendizado, né? Porque é uma parte importante no ser humano, né? De que o ser humano ele fala porque ele quer, ele se comunica porque ele quer, mas o robô não, né? Então tem essa questão de como vai funcionar mesmo a linguagem na prática. Porque criar linguagem é diferente. Enfim. Então lembra que o que a gente tá vendo aqui não é uma estrutura pré-pronta para o robô falar. É uma coisa dinâmica. Enfim, é uma coisa que você vê no filme Ex Machinima, que tem no Netflix também. Então era isso, até o próximo vídeo.